Boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o pastor Hélio Pilvezan Filho, também sou professor, né? E nós estamos aqui na igreja de Interlagos. A nossa igreja é uma igreja pequena, porém muito amorosa e muito abençoada. Nós estamos fazendo os nossos cultos totalmente via internet por causa da pandemia, né? A pandemia fez com que nós devolvêssemos o nosso prédio e agora nós estamos fazendo esses cultos de maneira eletrônica. Se você, porventura, chegou nessa gravação pelo YouTube, no nosso canal, saiba que nós temos horários de culto. Nossos horários de culto estão no site www.igrejadeinterlagos.com.br. Aqui, ó, no botãozinho superior, no botãozinho aqui na parte superior da tela, tem um ao vivo lá. Se você clicar lá, você vai cair nesta sala aqui, tá bom? Aí você entra com seu microfone desligado, a sua câmera desligada e participa do culto com a gente. Tá? Nas terças-feiras nós temos a escola do Alicerce Bíblico, né? E nas quintas-feiras, quinzenalmente, nós temos a escola da doutrina bíblica, onde a gente faz um estudo bem aprofundado da palavra, da Bíblia, né? E você é nosso convidado. Bom, hoje eu vou pregar, hoje é um domingo, né? 29/5/2022. Hoje eu vou trazer uma mensagem para vocês que eu nunca havia pregado antes. Não sei porquê. Nunca havia pregado antes, mas eu senti de nós falarmos sobre esse assunto, sobre os 10 leprosos. Vamos fazer uma pequena análise sobre esse texto. Eu vou colocar aqui, o texto está lá em Lucas 17, de 11 a 19. Como a gente está usando esse programa novo aqui, talvez eu me confunda um pouco, vocês tenham paciência comigo, tá bom? Então, eu vou participar aqui com vocês, vou compartilhar. Tá recebendo aí o compartilhamento, né, Valdo? Perfeito. Então, tá bom. Então, nós vamos lá em Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19. Então diz assim: prestem atenção porque esse texto ele tem aí algumas mensagens interessantes que a gente vai fazer essa análise aqui hoje, tá? E aconteceu que indo ele, né, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse-lhe: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, tá aí, né? A tua fé te salvou. Tem um acontecimento muito interessante nesta passagem, onde os 10 leprosos são curados de uma doença terrível. Naquela época, não existia cura para a lepra. A lepra era uma doença que, se a pessoa era cometida dessa doença, provavelmente essa pessoa morreria com a lepra. Não tinha assim cura, não tinha antibiótico. Hoje
Hoje nós nem usamos mais a palavra lepra, né? A gente usa a palavra hanseníase, justamente porque lepra se tornou uma palavra tão desgastada, uma palavra tão ruim, que a gente não usa mais essa palavra lepra. A gente usa a palavra hanseníase, né? E a hanseníase é uma doença, se não me engano, bacteriana, né? E essa bactéria, talvez até a Eliette possa falar alguma coisa sobre a hanseníase, que ela é médica, ela pode falar. Fala aí alguma coisa, Eliette, como é que é essa doença? Ela vai comendo a pessoa? Como é que é essa bactéria? Por favor. Os sintomas, no início a pessoa tem uma insensibilidade, né, no local, depois aí fica umas manchas brancas e depois começa a crescer uns nódulos e esses nódulos eventualmente podem virar feridas, né? E são feridas assim grandes, extensas, que não cicatrizam, às vezes tem destruição de tecido, né? Às vezes a pessoa vai como que necrosando a orelha, o nariz, as pessoas ficam com assim as formas faciais bem repugnantes, né? E é uma bactéria, né? É. É uma bactéria e essa bactéria então vai praticamente comendo a pessoa, né? E mata a Eliette? Agudamente não, mas eventualmente pode ter comprometimento de órgãos internos, né? Entendi, na forma aguda não, né? Mas... a longo prazo, sim. Tá. Então, naquela época, na época de Jesus, nem se cogitava nenhum tipo de cura para isso, né? Essa cura aconteceu depois da descoberta dos antibióticos, né? E aí ficou mais fácil tratar uma pessoa com hanseníase, né? Só que a hanseníase, lá naquela época, ela tinha vamos dizer assim, uma conotação muito ruim, como se a pessoa fosse suja, como se ela tivesse suja. As pessoas com hanseníase, elas eram apartadas, elas eram separadas, e elas não podiam, de forma alguma, ter contato com outra pessoa. E quando uma pessoa com hanseníase, ela entrava numa vila, numa cidade, ela tinha que ir andando no meio da rua e gritando: olha, um leproso está andando, eu sou leproso, e avisando as pessoas para que elas não tivessem contato físico nenhum com um leproso. Então era uma doença horrorosa, terrível, justamente por causar deformidades na face, né, no corpo da pessoa, né? E a palavra aqui, né, a Bíblia aqui, ela nos mostra que 10 leprosos apareceram em algum lugar e de longe eles gritaram: oh, Jesus, tem misericórdia de nós, de longe, porque não podia chegar perto, né? Fazia parte das regras ali locais. Aí Jesus falou assim: olha, vai lá e se apresentem aos sacerdotes. E na hora que eles estavam indo, um deles percebeu que tinha sido curado, né? Ao perceber, ele retornou e foi agradecer a Jesus, foi louvar a Deus. Voltou louvando a Deus. E Jesus perguntou: não foram 10? Só voltou um? Né? Só voltou um. No sentido literal, 10 leprosos pedem de longe misericórdia. É isso que acontece. E algumas conclusões que eu analisei esse texto e tirei algumas conclusões. Primeira delas é que eles eram doentes, né? Segundo, eles reconheceram a autoridade de Jesus. Alguém tinha ido falar com eles. E alguém tinha dito que Jesus era um milagreiro, uma pessoa que operava milagres de cura. Provavelmente ali naquele momento eles já souberam, já tivessem conhecimento de várias curas que Jesus tinha operado. Terceiro, eles sabiam das regras
pois eles pararam de longe. Então eles tinham conhecimento das regras. Ora, se eles tinham conhecimento das regras, então eles conheciam a lei de Moisés, né? Pois eles foram apresentar-se aos sacerdotes. Então, quando Jesus falou para aqueles 10 leprosos e eles tinham conhecimento da lei. Percebe? Tanto é que eles sabiam da existência dos sacerdotes. Então, eles eram judeus. Só que um deles era samaritano, que não era considerado judeu. Eles tinham uma rixa ali, uma briga entre samaritanos e judeus. Né? Tem algumas questões históricas aí que a gente precisa conhecer. Né? E por último, eles reconheceram a misericórdia. Ou seja, o samaritano reconheceu a misericórdia de Cristo. Falou, não, realmente Jesus teve misericórdia de mim. E voltou para falar com Jesus. Né? A gratidão foi exercida por apenas um deles, aquele que reconheceu que havia sido limpo. Perdi a conexão, Rosana. Ele vai voltar. Ó, teve uma hora que aconteceu isso no louvor, foi rapidinho voltou. Eu não mexi não. Por que será? Voltei? Voltei. Por algum motivo perdemos a conexão aqui. Oi? Voltou. Positivo. Por algum motivo eu perdi a conexão aqui, mas estamos de volta. Né? A gratidão ela foi exercida por apenas um deles, aquele que reconheceu que havia sido limpo. Então aqui tem várias conotações que a gente vai discutir daqui a pouco. Né? Existe um significado espiritual aqui nesse texto que eu quero avaliar com vocês. Todos somos leprosos, todos nós somos leprosos no sentido do pecado, né? Da desobediência da lei de Moisés. Todos nós somos desobedientes à lei de Moisés. Somos leprosos, somos pecadores. Inclusive o povo judeu. Todos precisamos de misericórdia, porém nem todos reconheceremos. Então, veja, todos nós precisamos da misericórdia de Cristo. Aliás, eu discuti um pouquinho na terça-feira passada sobre a questão da graça, né? Se você puder dar uma olhadinha lá, assiste lá, tá aí no YouTube, pode pegar lá e assistir, que você vai gostar. Eu falei um pouco da graça. Todos nós precisamos desta graça, desta misericórdia, né? Agora, a pergunta é, como é que nós podemos reconhecer a misericórdia de Cristo? Porque, veja só, queridos irmãos, todos nós entendemos o papel de Jesus Cristo. Todos nós entendemos que Jesus subiu naquela cruz para nos dar salvação. Nós entendemos que nós precisamos de salvação. Jesus nos promete algo totalmente diferente. Ele nos promete a vida eterna, coisa que não havia promessa. Não existia promessa de vida eterna antes de Cristo. Foi a partir de Cristo que houve a promessa da vida eterna. Por isso a ressurreição só vive eternamente quem está vivo, não quem está morto. Por isso que Jesus fala, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Então nós temos que entender isso daí. Nós precisamos da misericórdia de Cristo. A questão toda é como nós retornamos para Cristo para glorificar e agradecer. Né? As pessoas na sua, vamos dizer assim,
no seu momento místico, né? Não estou falando místico no sentido pejorativo, estou falando no sentido pleno da palavra. Místico é aquilo que nós entendemos por ser vida espiritual, né? Místico é aquilo que nos faz entender que existe algo a mais além da parte física. Ou seja, é místico, né? Então, não estou falando de misticismo, não estou falando disso não. Estou falando dessa questão de entendermos que existe uma vida espiritual. Então, todos nós precisamos da misericórdia de Cristo. Nós entendemos isso. Se você está ouvindo essa pregação, você entende isso. Você está vendo que a sua vida precisa de algo além do que está nessas paredes, o que está nesse mundo aqui. Então, o problema todo é como é que nós vamos retornar a Cristo e dar a glória a que ele merece. Porque no texto, o texto diz que um deles voltou e glorificou a Cristo, né? E Jesus ainda pergunta, ué, não foram 10? Só um voltou? E ainda esse estrangeiro? Percebe? E a gente não pode esquecer que a palavra estrangeiro também é referência a gentio. Gentio, não judeu. Tá? Gentio, com o no final, gentio. É uma pessoa que não é da religião judaica. Ele é gentil. Como é que nós podemos expressar o nosso reconhecimento sobre esta misericórdia que nós alcançamos? Então, dentro do cristianismo, existem alguns passos que a gente precisa marcar. O primeiro passo é ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe entendimento da existência de Deus sem que exista crença, fé. Então, eu creio na existência de Deus. Então, eu tenho fé. Fé é uma crença em algo que eu não vejo, mas eu cogito. Isso é fé. Tá? Então, primeira coisa que eu preciso fazer para glorificar a Cristo é ter fé. Segunda coisa é mudar o seu caminho. É a conversão. Lembra da palavra metanoia no grego? A palavra metanoia no grego significa converter-se. Mudar de direção. Eu estava indo para cá, agora eu estou indo para cá. Houve aqui a tal da metanoia. Então, quando eu me converto... Bom, a palavra conversão é uma palavra ampla. Então, eu preciso explicar para você o seguinte... A conversão é a mudança do entendimento sobre as questões espirituais. Então, eu aqui, Hélio, eu vou lá e entendo, eu compreendo que a minha vida sem Cristo me levaria para a morte. Agora eu entendo que com Cristo a minha vida não vai acabar. Ela vai ter uma continuidade eterna. Eu vou viver eternamente. Entendeu? Então essa é o que a gente chama de conversão. Então, converter-se significa, olha, eu entendo que a minha vida espiritual precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Eu me converto, eu mudo a minha forma de pensar e o meu jeito de agir. Isso é conversão, entendeu? Terceiro nesse ponto aqui é o batismo. Você precisa se batizar. O batismo é fundamental. É uma ordenança de Cristo. É uma ordem. É necessário o batismo. Por quê? Porque pelo batismo eu sou inserido na morte, eu sou colocado na cruz com Cristo. Então tá aí, esse é o terceiro passo. É assim que a gente reconhece
e glorifica Jesus. Então, os 3 passozinhos aí. Né? E aí, talvez o último passo é ser constante dentro das coisas de Jesus, dentro das coisas de Deus. Precisa haver uma certa constância. Você precisa ser constante. Você tem que olhar para dentro de si e falar assim, nossa, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso mudar, eu sou muito mentiroso, eu tenho que parar de mentir. Então eu vou lá e paro de mentir. Não falo mais mentiras. Eu sou, sei lá, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer negócios espúrios. Então eu vou lá e paro de fazer os negócios espúrios. Percebe? Então isso é a conversão, é a constância. Então a gente vai pagar um preço. Antes eu ganhava dinheiro fácil, passando a perna em todo mundo. Agora o dinheiro que eu ganho já não é tão fácil, já é mais difícil, porque eu tenho que ser honesto nos meus negócios. Entendeu? E isso vai em toda a vida, em todas as áreas da nossa vida. Ah, no meu trabalho eu não falo palavrão. Por que eu não falo palavrão? Porque as pessoas precisam ver que eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa que amo a Cristo, então eu não falo palavrão. Eu não minto. Percebe? É assim que a gente tem que agir. Ah, com as pessoas eu sou gentil, eu sou uma pessoa gentil, eu não sou grosseiro, eu não sou grosso. Eu sou uma pessoa gentil. Por quê? Porque Cristo seria gentil. Agora gentil com L, tá? Não gentil com U. Certo? Uma pessoa agradável, gentil. Uma pessoa misericordiosa, que perdoa fácil. Uma pessoa que tem um olhar bastante amoroso com as coisas. Percebe? Não um olhar pernicioso, mas um olhar amoroso. Uma pessoa que está disposta a ajudar, quem quer que seja. Não importa, eu preciso ajudar. Por quê? Porque eu fui ajudado. Como que eu fui ajudado? Eu fui ajudado com a morte de Cristo na cruz. Uma morte ocorreu para me ajudar. A morte de Jesus. Jesus morreu para me ajudar. Então eu tenho que ser grato. E eu tenho que amar as pessoas. E eu tenho que ajudar as pessoas. Porque esse é o princípio do amor de Cristo. E assim vai. Eu tenho que ser uma pessoa paciente. Eu tenho que ter paciência com os outros. Eu tenho que ser longânimo. Percebe? Ou seja, tem que começar a dar frutos, né? Aqueles frutos do Espírito lá que está lá em Gálatas, né? Acho que é Gálatas que está. Então, irmãos, a obra de Cristo, ela está baseada na fé. Ela está baseada naquilo que a gente não vê. Eu não vejo a Deus. Eu não estou vendo a Cristo aqui. Cadê a pessoa de Cristo? Olha aí, procurar aqui, eu vou encontrar. Percebe? Não estou vendo. Não estou vendo Deus. Cadê Deus? Deus não estou vendo a pessoa, né? Um ser visível pelos olhos, né? Estou falando pelos olhos. Os olhos da carne. Não consigo ver. E Jesus, ele foi interessante, né? Porque quando ele apareceu para Tomé, ele falou assim, Tomé, você viu e creu. Bem-aventurado aquele que não vê. Não vê e crê. Né? Então nós somos bem-aventurados. Né? Porque nós não vemos a Cristo. Nós não estamos vendo a Cristo. Nós estamos crendo na obra dele. Isso é fé. Percebe? A obra de Cristo está baseada na fé. A obra do Velho Testamento está baseada no cumprimento da lei, não na fé. Se você for olhar lá no Velho Testamento, aqueles aos quais eram amados de Jeová são aqueles que cumprem a lei. Os que não cumprem, Jeová manda maldições.
muitas maldições para aquele que não cumpre. Então, eu diria que essa é a última, uma coisa assim, muito importante para a nossa vida, é a gente lutar contra nós mesmos para termos a estatura de Cristo, para chegarmos à estatura de Cristo. E outra, eu como crente, eu não posso achar que eu sou o centro da vontade de Deus. Eu não sou o centro da vontade de Deus. Entendeu? Eu sou o centro do amor de Deus. Você é o centro do amor de Deus, mas não da vontade. O amor de Deus permitiu que eu me salvasse pela obra de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. É Jesus que está no centro de tudo. Não é o homem. As igrejas aí estão assim, colocando o homem como centro das coisas. E não é, o homem não é o centro das coisas. Quem é o centro de tudo é Jesus. Percebe? Eu estou dentro do reino de Deus por misericórdia de Deus. Apenas isso. Sem a misericórdia de Deus, eu não teria condições de chegar lá. Nossas atitudes nos levam dioturnamente a ficar dias distantes de Deus. Por isso que nós chamamos isso de lepra. A nossa lepra são as nossas atitudes, as nossas maldades. Né? Aquilo que eu faço para mim mesmo, aquilo que satisfaz o meu coração, aquilo que eu faço para satisfazer a minha carne. Você quer ver um exemplo? Um exemplo tenebroso é a vingança. A vingança, ela é uma atitude do ser humano que ele tem muito prazer. O vingativo ama a vingança. Né? Mas o crente não é vingativo. Muito pelo contrário. A vingança é o contrário do perdão. É a retribuição na mesma moeda. Lembra que Jesus falou assim, ó, se alguém te der um tapa, você vira para receber do outro lado. Jesus não fala assim, olho por olho, dente por dente. Está lá a vingança, olho por olho, dente por dente. Ah, você furou o meu olho, eu tenho o direito de furar o seu. Percebe? É assim que funciona. Lá no Velho Testamento, a vingança, ela satisfaz o homem. Percebe? Por isso, o olho por olho, dente por dente. Percebe? Mas em Jesus, não. Em Jesus, a vingança, ela perdeu o seu reinado, o seu espaço. A vingança não existe dentro do amor de Cristo. E outra, vou dizer uma coisa para você. Olha, o ser humano ama a vingança. Tem um ditado que fala assim que a vingança é um prato que se come frio. Você já ouviu isso, né? Por quê? Porque a vingança, o desejo de vingar é uma coisa que tem que ser feita ardilosamente, cuidadosamente, para que o prejuízo seja grande. Entendeu? Mas Jesus não é assim, não. Não é, não. Jesus, ele detesta a vingança. Jesus repudia a vingança. Jesus ama o perdão. Né? Então, se algum dia você for prejudicado por alguém, não se vingue, ame. É difícil, só pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode colocar esse sentimento dentro de você. Você pode vencer a vingança, né? Dá para vencer se você tiver o Espírito Santo do seu lado. Percebe? A vontade humana, ela é terrível. Terrível. Nós sempre temos a tendência para fazer o mal.
A natureza do homem tende para o mal. Os nossos pensamentos pendem para a maldade. Porque a nossa carne é a maldade. Aí você poderia falar assim, mas barbaridade, Hélio, o que é isso? Sim, por isso que nós precisamos de conversão. A conversão, o sujeito que se converte, ele tem que repudiar o mal. Ele tem que repudiar o pecado. Ele tem que repudiar a vingança. É assim. Assim é o Evangelho de Jesus. Assim é o amor de Cristo. Por isso que daqueles 10 só voltou um. Por que só voltou um? Porque os outros 9, eles estavam inflamados. Perdão, caiu aqui o papel. Eles estavam inflamados com a lei. A lei fez com que eles ficassem inflamados. Eles só viram a carne as suas carnes, mais nada. O único que voltou era aquele que, puxa, eu fui libertado, eu não tenho mais, eu preciso glorificar esse Jesus. Foi ele que fez isso para mim. Percebe? Depois você lê, eu queria que você lesse lá um texto de Lucas 13, de 22 a 30, que ele fala da porta estreita. A porta estreita. Esse texto nos propõe uma porta estreita e nos alerta para que somente alguns poderão achar e entrar. Depois você lê lá, tá? Lucas 13, de 22 a 30, fala sobre a porta estreita. Fica aí uma atividade para você fazer depois do culto, tá bom? Jesus propõe, o texto nos propõe uma porta estreita. E somente alguns poderão encontrá-la e achar. E entrar por ela. Por que será? A porta estreita é justamente essa negação. Eu preciso negar aquilo que está dentro de mim. Para que eu possa entrar nessa... passar por essa passagem. Percebe? Jesus Cristo disse que não seria fácil. Tanto é que ele vai para a cruz e fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, faça a sua. Isso foi uma porta muito estreita que Jesus passou. Percebe? Aí eu pergunto, como será que é essa porta estreita no sentido espiritual? Então, negar-se a si mesmo é a porta estreita. Ir lá e se converter é a porta estreita. Você quer retornar como um leproso retornou para glorificar a Deus? Então encontre essa porta estreita. Negue-se. Vai lá, mude o seu comportamento. Mude a sua vida. Mude a maneira como você enxerga o teu próximo. Essa é a questão toda. Essa é a porta estreita. Você é capaz de olhar para uma pessoa que anteriormente você odiava. E hoje que você se converteu, você vai ter que olhar para essa pessoa com olhos de amor. Percebe? É assim. Tem gente que mistura, sabe? Que mistura as estações. O cara vai lá e fala assim, a porta estreita, não casar, não vou casar. Essa é a minha porta estreita. Ou então eu vou ser um frade aí, um ermitão, essa é a minha porta estreita. Porque lá eu vou conseguir negar a minha carne. Cuidado. Aí tem gente que pensa que religião é a porta estreita. Eu vou lá, entro para aquela região e fico cumprindo aquelas ordenanças, aquelas regras, essa é a minha porta estreita. Não é. A porta estreita está aqui dentro, no nosso coração. Negar-se a si mesmo é a porta estreita. É lutar contra si mesmo. Lutar contra os seus sentimentos, sentimento de vingança, sentimento de desejos, de mentira, de roubo, de
de tudo. Essa porta estreita, que se confunde com outra porta estreita, que parece ser a que desejamos entrar, mas não é. Nós lutamos para entrar nessa porta estreita. E talvez, cuidado, estejamos enganados. Escolha a porta estreita correta. E aí você vai louvar a Jesus. Como fez aquele leproso. Como fez aquele sujeito podre. Ele estava podre. Totalmente podre. Pediu misericórdia. Jesus deu. Entendeu que foi limpo, que foi retirado dele a lepra, o pecado, a doença. E voltou correndo. Oh, Jesus, Jesus, você fez isso para mim. Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Entendeu? A porta, tem gente que pensa que o dízimo é a porta estreita. Ai, meu Deus, tenho que dar o dízimo. Quanto engano, irmãos. Quanto engano. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a estrutura de pensamento de Cristo. Como é que Jesus pensa. Então, irmãos, nós precisamos retornar para Cristo todos os dias. Precisamos voltar para Ele e falar: Jesus, obrigado. Senhor, hoje eu menti, mas se o Teu Espírito Santo entrar em mim, Deus, amanhã eu não vou mentir. Deus, hoje eu cometi esse pecado, Deus. Mas se o Teu Espírito Santo entrar em mim, amanhã eu não cometerei. É isso que Jesus quer das nossas vidas, irmãos. Ele quer que nós o reconheçamos. Mas não é um reconhecimento poético. Nada de poesia aqui. Não é um reconhecimento assim, vamos fazer uma imagem de Jesus e vamos botar uma iluminação, olha, aquele é o Jesus, não sei o que, não é isso. Isso aí não é nada. O Senhor Jesus quer o nosso reconhecimento interno, aqui internamente. Eu preciso olhar para mim e falar assim: bom, eu faço isto de maneira errada. O meu comportamento precisa de mudança. Então eu vou me esforçar. Se a gente tem que ter algum esforço, é aí. É nesse ponto. Tá? Esse é o esforço que nós temos que cometer. Esse é o esforço que nós temos que praticar. Olhar para dentro de nós e falar assim: eu não vou mais mentir. Eu não vou mais cometer tal pecado. E aí você vai estar agindo exatamente como aquele sujeito agiu. Retornou para adorar a Cristo. Então, irmãos, pensa nisso. Chega de poesia. Chega de evangelho das poesias. O evangelho da beleza. Da emoção. Chega disso. Não, bota o pé no chão. Põe o pé no chão. Retorna para Cristo. Mas retorna mesmo. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem um problema e a gente acha que enquanto eu tenho esse problema, eu não vou conseguir ser fiel a Cristo. Cuidado com esse raciocínio, tá? Cuidado com isso. Isso é uma mentira de Satanás. Eu devo no banco lá. Eu devo centenas de milhares de reais no banco. Enquanto eu não conseguir pagar essa dívida, eu não vou conseguir louvar a Deus. Mentira de Satanás. Mentira do diabo. Entendeu? Cuidado. Nós precisamos agir de maneira correta diante de Deus. Em qualquer situação. Nós precisamos retornar a Cristo. Em qualquer momento. Em qualquer situação. Então eu quero convidar você
quero te convidar para que você pense diferente. Não é um pensamento como que está por aí, sabe? Não. Retorne para Cristo, mas retorne todos os dias. Reconheça que Ele te limpa todos os dias. Reconheça que o Senhor Jesus muda o seu raciocínio todos os dias. Faz isso. E vamos ver como é que a sua vida não vai mudar. Se a tua vida não vai modificar. Pensa bem. Irmãos, tudo o que nós precisamos saber a respeito de Jesus está aqui. Ele, o Senhor Jesus, é a causa da nossa fé. É a consumação da nossa fé. Amém? Para de ouvir besteira por aí, irmão. Para de ouvir gente falando coisa que não faz sentido para o cristianismo. Conheça Jesus todos os dias. Amém? Queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração por você. Jesus querido, que essa mensagem chegue aos corações, Pai, de todos nós. E que, Senhor, o Teu Espírito Santo escreva estas palavras no nosso coração. Deus, nós queremos retornar todos os dias para Ti. Reconhecer todos os dias o Teu poder sobre nós. Ver, Senhor, que o Senhor modifica cada instante da nossa vida, Deus. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é profundamente perfeito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a plenitude. Tu és tudo o que nós precisamos, Pai, para as nossas vidas. Glórias ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Valdo não, Eliette, é com você.